Olá pessoal, como estão? Hoje temos a primeira aula de neuroanatomia. Eu sei, todo mundo está chorando. Eu sei que neuroanatomia parece difícil, mas não é. Tira da cabeça que é uma matéria difícil. Na verdade, é bastante fácil. E eu vou mostrar para vocês que é fácil, gente. Só que, lá vem, né? Não. Só que, para poder entender neuroanatomia, a gente tem que... Primeira coisa que vamos começar é aprender o idioma do livro. Qualquer livro que você pegar de neuroanatomia, ele começa a falar porção diencefálica, depois fala é, é, sistema autônomo, massa cinzenta. Aí você não entende nada do que está acontecendo, o livro está falando em chinês ou arameu antigo, você não está entendendo o que ele fala, você se frustra e acaba não lendo mais ele. Mas na verdade, gente, uma vez que você compreende o que significa cada palavra, é fácil. Vocês vão compreender já o que ele está falando e do que ele está falando. Isso é importante. Mas para isso a gente tem que saber de que ponto de vista ele está fazendo. De que ponto de vista ele está dando essas informações. Para isso a gente vai estudar o sistema nervoso. E antes disso a gente fala, o sistema nervoso, ele já é especial. Ele é a realeza, né? Ele precisa de tudo diferente. Já vão ver. Ele precisa de tudo que seja especial para ele. Então, vou explicar. Para começar, a gente precisa entender o idioma de 4 pontos de vista importantíssimos. Quais são eles? Desde o ponto de vista histológico, embriológico, anatômico e fisiológico. Meu Deus, tudo isso aí para começar a ler o livro. Não é assim. Eu não se desespere, tá? Eu vou explicar uma coisa. A gente só vai tirar as palavras-chave de cada um deles para você compreender o que está sendo falado. Também para vocês compreenderem o nosso próprio idioma aqui, porque vai ter mais vídeo para frente. É por isso que esse daqui é o importante e o mais importante de todos. Compreender o idioma da neuroanatomia, ok? Vamos começar desde o ponto de vista anatômico, porque é o mais fácil que tem. Desde o ponto de vista anatômico, a gente tem sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Central é encéfalo, o que o leigo fala cérebro, né? Mas dentro do crânio é importante lembrar que tem muito mais do que cérebro. Tem outras estruturas formando também o encéfalo, ok? E a médula espinhal. A médula espinhal também forma parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, formado por nervos e gânglios, ok? Estão vendo como é fácil? Um macete importante para vocês lembrarem. Sistema nervoso central é tudo o que está em volta de osso. Ele sempre está protegido por osso. No caso seria a médula, coluna vertebral, o encéfalo, o crânio, né? Aí você já tem esse macete. Se está dentro de um osso, é um sistema nervoso central. Beleza? Ok, vamos continuar. Bom, vamos continuar desde o ponto de vista fisiológico. Desde o ponto de vista fisiológico, a gente tem o sistema somático e o sistema autônomo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando uma ideia for mais simples possível, mais fácil vai ser vocês lembrarem. Vamos ver. O ponto de vista somático é tudo que a gente tem consciência. E o autônomo é o contrário, que a gente não tem consciência e é automático. Simples assim. O somático é o sensitivo, consciência. Se eu tocar a minha mão, né? Esse impulso vai ir até o córtex e eu vou ser consciente que estou tocando a minha mão. O motor é aquilo que eu sou consciente que eu quero mobilizar o músculo. O motor é o músculo, né? Então, eu sou consciente que eu quero me mexer para frente, para trás. Compreenderam? Agora, o autônomo, automático, a gente não tem consciência. Imaginem só que a gente tiver que avisar ao coração que ele tem que bater mais rápido. Tem vezes que eu nem sequer lembro de onde eu coloquei a chave. Imagina lembrar que tenho que avisar o coração, tem que bater mais rápido, a gente vai começar a correr. Não vai dar certo, né? Então, ele é automático. A gente não tem consciência sobre ele. Agora, eu sei, antes de vocês colocarem lá no comentário que tem mais,
tem mais, mas são muito mais pontuais. Mas os dois grandes representantes do sistema autônomo é o simpático e o parasimpático. Agora, um sempre está em contra do outro. Não quero que vocês... Eu só quero que vocês entendam que eles são os representantes mais grandes do sistema nervoso autônomo. Já na frente, vamos começar a explicar melhor como eles funcionam. Em certos órgãos, eles funcionam de uma forma. Em outro sistema, ele funciona de outro jeito. Então, relaxa, gente. Como eu falei, quanto a ideia for mais simples, mais fácil vai ser vocês lembrarem. Ok? Agora, vamos ver desde o ponto de vista desde o ponto de vista histológico e embriológico. Compreendem até aqui? Legal? Vamos lá, vamos ver os dois. Uma coisa, deixa aí nos comentários como estão indo em neuroanatomia. Como está o inferninho desse lado da tela, hein? Coloca aí as perguntas que vocês mais têm. A gente vai continuar capítulos para frente da neuroanatomia. Relaxa, gente. É fácil. Eu garanto que é fácil. Depois dessa aula vocês vão ver. Ah, é por isso tal coisa, tá? Não, mas vamos continuar. Vamos lá. A estrela do show é o neurônio. O neurônio tem o soma, aí está as dendritas e o axon. Então, o soma, ele está chegando, as dendritas estão chegando ao soma. E do soma está saindo o axon. Ok? Isso é importante, gente. Vou falar de novo. Ao soma está chegando as dendritas. Ok? E o axon está saindo do soma. Ok? Não esqueçam disso. É importante lembrar isso aí. Agora, o neurônio, ele é, como eu falei lá atrás, ele é a realeza das células. Por quê? Porque tudo tem que ser feito por eles. Tem que dar oxigênio à boquinha, tem que manter ele bem estabilizado, tudo. Tudo tem que ser feito por eles. Ele tem um exército de células que fazem isso por ele. Esse exército é a neuroglia. A neuroglia, aqui eu coloquei alguns, o astrocisto, o oligodendrocito, epitélio neural, todos esses aí fazem esse trabalho pelo neurônio. Ok? Beleza? Agora, isso é importante justamente porque a gente precisa diferenciar duas coisas importantes desde esse ponto de vista. Aqui, ó, olha aqui. Esse é um corte da médula espinhal. A gente pega a médula, faz um corte transversal, a gente vai ver isso aqui. E a gente vê a massa cinzenta. Onde tem massa cinzenta, tem neurônio. Por isso muda de cor. E temos a massa branca. A massa branca está formada por nervos e axões. Ok? Por que eu coloquei o cérebro e a médula? Porque muda. No cérebro, a massa cinzenta é periférica e a massa branca é central. Na médula, a massa cinzenta ela é central e a massa branca é periférica. Tem importância? Tem importância. Por quê? Vamos ver, vamos olhar melhor. Ó, essa imagem aqui, você já deve ter visto, o seu professor já deve ter mostrado, você já deve ter chorado em cima do livro olhando essa imagem, mas não é complicado, porque você tem que compreender o que está acontecendo e como aquilo está acontecendo. Aí a gente vê que na área cinzenta, agora a gente colocou várias cores. Cada cor está representando um núcleo. O núcleo é um cúmulo de neurônios que tomam uma decisão específica de algum estímulo. Frio, calor, termoalgésica, que é sobre a dor e a temperatura. Tudo isso, ele processa e ele toma a decisão de o que fazer com aquela informação. E depois ela envia aquela informação para o córtex. Como? Pela área branca. Ela é como o sistema de cabos por onde a informação vai ser enviada. Então, aqui temos neurônio e aqui temos axônios. Ok? Vou dar uma analogia que eu sempre uso e uma analogia que as pessoas compreendem melhor. No caso, o cúmulo de neurônios, ele é como se fosse o centro de mando.
Cada um é um centro de mando de alguma coisa. Eles tomam decisões e quando eles falam, eu acho que está queimando. Vamos mandar essa informação para o córtex. E já dá um reflexo para tirar a mão de lá. Eles tomam essas decisões. Esses neurônios. Esse grupo de neurônios toma a decisão. Aí, eles mandam. Como? Pela via. E aí eu falo, é como se fosse um monte de afiações, né? Que está representado por axões, né? Aí, eles mandam ou estão recebendo através da massa branca. Entenderam isso? Compreenderam? Deixa no comentário. Não entendi. Ou deixa no comentário. Eu compreendi. Então, isso é o importante. Por que as pessoas confundem? Porque quando a gente fala de via ascendente e descendente, a gente está falando desse aqui. E é uma via. Compreende? Ele está mandando ou recebendo informação. Por onde? Por ações. Agora, depois vamos ver também o que seria vamos ver esse aqui, um deles. E essa partezinha aqui, estão vendo esse chifrinho que a gente vê aqui? Esse é o centro do coração, do sistema simpático, né? Aí você já sabe agora por que sistema simpático, né? Então, esse daqui, rosinha, bem a pontinha dele, é o centro do coração. Ou seja, ele se dedica somente àquilo. E é como eu falei, é um centro de mando, falando, aumenta a pressão, diminui a pressão, através disso aqui, ok? Óbvio, tem um monte de outras coisas que fazem isso, mas é só para você compreender que esse é centro de mando e esse é uma via de comunicação, ok? Beleza? Eu falei, é fácil. E entender massa branca e massa cinzenta é importante para você compreender. Lá em encéfalo é um pouquinho mais complicado, mas não é tanto. Mas você vai entender quando é via ascendente lateral, via descendente medial, aí é massa branca, né? Aí você depois vai ver núcleo de Wernicke, aí é a parte da fala, da leitura, estão entendendo? Então ele é massa cinzenta. Legal, vamos continuar. Ó, desde o ponto de vista embriológico, embriologia, eu lembro das minhas aulas de embriologia. Mas eu encontrei um jeito mais fácil, ok? Vamos ver, vamos descomplicar essa coisa. Desde o ponto de vista embriológico, tudo começa naquela noite especial que vocês estão vendo aqui. Agora, vamos ver uma coisa importante. Uma vez que as duas células, se unem, formam o cigoto. Daí o que acontece? O cigoto começa a fazer divisões. Aí, ele se divide. Primeiro 2, 4 e assim sucessivamente até formar uma mórula. Por que se chama mórula? Porque parece com uma mora. Só isso. Eu deixo sempre isso para as pessoas compreender. Muitas vezes a gente tá lendo e a gente não tá vendo que são palavras fáceis, simples de lembrar. E a gente só porque quer complicar mais acaba não vendo. Mórula porque parece uma mora. É o ponto mais alto disso. Daí, depois disso, as células vão começar a se organizar. Eles vão começar a se organizar em capas. Vamos ver, olha aí. Assim, ele começa a fazer como se fosse uma bolha. Isso, eu sei, tudo isso aqui tem nome, gente. Eu não quero complicar para vocês. Eu só vou chegar num ponto, eles vão fazendo isso, ele vai crescendo, daí ele coloca para dentro um pedaço, não importa, tem nome, eu sei, mas vamos continuar. Aqui, esse aqui que eu quero que vocês vejam. Esse é o ponto de organização que eu quero que vocês compreendam. Por quê? Esse que está mais para fora, essa camada que está mais para fora, é chamado de ectodermo. Se esse é o ectodermo externo, esse daqui é o endodermo, que é por dentro, endodermo. E se tem um meio, vai ser falado assim, ó, que é mesodermo, de meio, ok? Vamos chegar lá, devagar, tá? Aí, o ectodermo vai fazer uma invaginação, que é essa parte que vai entrar um pouquinho para dentro, ok? Ele vai ter uma invaginação chamada placa neural, ok?
Depois, essa placa neural vai entrar mais, estão vendo como entra mais, até o ponto de que esses dois pontos verdes se tocam e fecha e forma o tubo neural. Ok? Isso aqui é importante lembrar. Tubo neural, tubo, ele é oco. Ele tem uma parte oca dentro, tá vendo? Lembrem disso. Já vamos ver por quê. Porque uma vez que se forma o tubo neural, ele vai formar um extremo dele, vai formar 3 vesículas e ele vai ter como se fosse uma cauda, que futuramente vai ser a medula espinhal e as vesículas vai ser o encéfalo. Vamos ver como que dá isso. Olha só. Esse seria as 3 vesículas de um extremo e aí dá uma caudinha que é a futura médula espinhal. A vesícula que está na frente é o prosencéfalo. Pro de frente, né? Para frente. Mesencéfalo de meio e o rombencéfalo está aqui em verde. Lembram que eu falei que ele é oco? E que é importante lembrar que ele é oco? Justamente porque essa parte aqui, como eu estou mostrando aqui, vai formar estruturas ventriculares dentro do sistema nervoso central. Lembrem, porque lá vai ter uma coisa chamada líquido cefalorraquídeo, ok? Por isso eu falei, é importante lembrar que ele é oco. Mais para frente vamos entender melhor isso aí, ok? Beleza. Agora, vamos ver aqui. Essa vesícula vai começar a se separar em mais vesículas. Seria a vesícula, o que era o prosencéfalo, que aqui está da mesma cor, vai dar mais vesículas, que seria o telencéfalo. Lembrando, o prosencéfalo, ele vai se dividir em telencéfalo e o diencéfalo. Telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo continua do mesmo jeito. E depois, o rombencéfalo vai dar de novo 2 vesículas. Aqui não está mostrando muito bem. Eu sei que essas imagens são um pouco mais complicadas, por isso que eu gosto mais dessa imagem aqui. Essa imagem é plana, mas é a melhor que tem para você. É fácil de desenhar em qualquer prova, você faz rapidão para poder lembrar e você nunca mais esquece, ok? Então, ele começa assim, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Aí, o prosencéfalo se divide em telencéfalos, parece uma espécie de orelhinhas, tá vendo? E o diencéfalo. Os telencéfalos, que você está vendo que são laterais, um direito e um esquerdo, ele futuramente vai formar os hemisférios cerebrais. E o diencéfalo forma as estruturas interhemisféricas. Não esquenta, é só isso. O mesencéfalo vai formar parte do futuro tronco encefálico. E o rombencéfalo, ele se divide em mielencéfalo e metencéfalo, o que futuramente vai formar o bulbo raquídeo e o cerebelo. Tá vendo, gente? Não é tão complicado. Essa imagem não é boa? Tem uma melhor. Ó, eu sempre, porque isso daqui cai na prova. Geralmente sempre perguntam isso na prova. Então, a gente tem aqui, ó, temos o que seria o diencéfalo, o prosencéfalo, que vai formar os telencéfalo e diencéfalo. Aqui está futuros hemisférios cerebrais, aqui estão vendo estruturas interhemisféricas. Estão vendo essa pequena saliente aqui? Isso daqui se chama copa óptica, que é o futuro olho, né? Que sai a partir da retina do olho, que sai justamente do sistema nervoso, ok? Mesencéfalo não muda nada, não muda nada. Ele continua desse jeito, não muda muito. Depois temos o rombencéfalo, que eu falei de novo. Ele se divide em metencéfalo e mielencéfalo, futuro bulbo raquídeo e cerebelo, ok? Gente, vocês compreendendo isso que eu acabei de falar, vocês vão poder entender a neuroanatomia, que não é tão complicado. Vocês vão entender por que chega um estímulo em tal núcleo, aquele núcleo tem um neurônio, ele processa a informação. Aí, aquela informação está chegando por tal via, aquela via é uma via ascendente porque é sensitiva, ascendente. Essas coisas você vai entender justamente se entenderem o que eu acabei de explicar. Vai ser fácil demais. Por isso que eu falei, para poder compreender e começar a estudar neuroanatomia, vocês têm que entender os 4 pontos de vista mais importantes para começar a compreender o idioma do sistema nervoso central.
Se compreenderam, por favor, me deixem um like. Deixem nos comentários quais são suas dúvidas. Agradeço muito. A gente se vê no próximo capítulo. Obrigado.